Hoje eu vou apresentar para vocês as medidas do corpo. A forma correta de tirarmos essas medidas são medidas exatas. A gente não deve colocar nenhuma folga em nenhuma das medidas. Então, essa primeira medida que nós vamos tirar é a medida do busto. Nessa medida, nós vamos fazer o contorno exato do busto, passando pela parte mais saliente das costas e pela parte mais saliente do busto, contornando sem colocar nada de folga, a medida exata. Na medida da cintura, nós vamos contornar a parte mais entrada do corpo, de forma a contornar na frente e nas costas toda essa parte mais entrada do corpo, a medida exata também, sem nenhuma folga. O comprimento do corpo frente é a medida que vai da base do pescoço, bem encostado aqui, na base do pescoço, passa pela parte mais saliente do busto até a cintura. Então, essa medida é a medida do comprimento do corpo frente. A medida dos quadris, nós vamos passar um contorno na parte mais saliente do quadril, na parte mais saliente da perna, contornando toda essa volta dos quadris. O comprimento do corpo costas é a medida que vai da base do pescoço até a parte mais entrada do corpo, aqui na costa. Então, esse é o comprimento do corpo costas. Essa medida, largura das costas ou ombro a ombro, nós vamos medir de um lado do ombro até o outro lado do ombro. Então, essa é a medida da largura das costas ou ombro a ombro. A entrecava as costas é a medida que vai de um lado da cava até o outro lado da cava, mais no meio das costas. A entrecavas da frente vai do meio da cava, de um lado, até o outro lado da cava. Essa é a entrecavas da frente. A altura do busto, nós vamos fazer do ponto mais alto, aqui bem na base do pescoço, até o meio do seio, até o bico do seio. Então, essa é a medida da altura do busto. O entre-seios é a medida que vai do meio do seio de um lado até o outro meio. Então, é de um bico até o outro, essa é a medida do entre-seios. A medida do ombro é a medida que vai da base do pescoço até o início do braço. Essa corresponde à medida do ombro. O contorno do pescoço, a gente vai contornar na base do pescoço que o meu dedo caiba dentro desse contorno. Esse é o contorno do pescoço. A altura do decote a gente sempre vai fazer com base no meio aqui do pescoço, final do pescoço aqui, em relação à cintura. Aí eu localizo nesse ponto a altura que eu quero o meu decote. O contorno do ventre é essa medida abaixo da cintura. Aqui nós temos a cintura, o quadril. Essa cintura baixa se chama contorno do ventre. O contorno do gancho é a medida que vai da cintura da frente, passa pela perna até a cintura das costas. Para o gancho do macacão, nós vamos medir todo o contorno do gancho frente e costas. Normalmente, a gente precisa de uma outra fita métrica para complementar a medida.
Então ela passa pelo ponto mais alto do ombro, pelo busto, passa debaixo da perna, dá a volta em todo o contorno das costas e junta a fita aqui. Como vocês podem ver, aqui está faltando um pouquinho. Então, com outra fita, a gente complementa esse comprimento de corpo. Nesse gancho total, a gente usa para fazer macacão, curto ou comprido. Eu preciso dessa medida de gancho total, então é medida de gancho para macacão. Comprimento de blusa, nós vamos tirar a partir do ponto mais alto, passando pelo busto até o comprimento desejado. Então ela sai desse ponto, passa pelo busto e vem até o comprimento que eu desejo a minha blusa, por aqui. Comprimento de saia, a gente vai fazer da cintura pela frente da perna em direção ao joelho, para a pessoa localizar o comprimento que ela deseja. No joelho, abaixo, acima, no meio da perna, então é pela frente da perna. Comprimento de calça é tirado pela lateral da perna. Em relação ao pé, eu começo aqui na minha altura da cintura, pela lateral até o chão, em relação ao meu comprimento lateral de toda a perna. A medida da coxa, a gente vai tirar na parte mais saliente da coxa. Nesta parte mais saliente da coxa, eu vou fazer o contorno exato da medida. E o contorno do joelho é aqui na altura do joelho, eu faço o contorno total do joelho. O comprimento de manga, a gente vai medir a partir do ombro, passando pelo cotovelo até o ossinho do braço, tá? Então eu vou medir esse contorno do braço para ter o comprimento da manga, até esse ossinho do pulso. A altura do cotovelo, a gente vai medir até essa dobra aqui do braço, até aqui. O comprimento de manga curta parte do mesmo ponto e eu coloco o comprimento desejado conforme o modelo a partir deste ponto. A largura do braço, a gente vai tirar na parte mais saliente aqui do braço. Nessa parte mais cheinha do braço, eu vou contornar a fita justa nessa medida aqui, que é o contorno do braço. E o punho, eu vou contornar a fita nessa medida da base do meu ossinho aqui. Ó. Contorno a fita aqui, tem a medida do punho.